Aurélio. Bom, Renata, agora no governo federal existe uma discussão do seguinte... É sobre felicidade, não, né? Qual o propósito de alterações tão, digamos, rápidas em uma decisão que envolve o Ministério da Fazenda? Foi o ministro da Fazenda que mudou a história do IOF? Foi o presidente do Banco Central, Galípolo? Foi o presidente Lula? E no meio de tudo isso... Quem é o pai? No meio de tudo isso, uma crise de comunicação no governo. Mas o ministro Haddad disse que não tem crise, não. Nega a crise com a Secretaria de Comunicação. Professor Marco Aurélio Freire, afinal, a crise está ou não está instalada? Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Pois é, gente, no governo federal é sempre toda semana algum tipo de crise, né? E a dessa vez é justamente a do aumento do IOF. Tudo isso, Vitor, que você narrou, vem do aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que foi autorizado pelo governo federal. E em 6 horas eles tiveram que fazer algumas mudanças. Lembrando, não mudaram tudo, não. Mudaram um aspecto que estava doendo mais, digamos assim, no mercado financeiro, que estava fazendo uma gritaria maior. Mas mesmo assim, em 6 horas foi mudada. O governo recuou de uma posição e recuou, sabe como? O problema da crise é o seguinte: Haddad nem estava online, digamos assim, porque ele estava num voo entre Brasília e São Paulo e 3 ministros do governo se reuniram, a Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, o Rui Costa, da Casa Civil, e o da SECOM, Sidônio Palmeira. Eles se reuniram para alterar algumas dessas medidas. E quando Haddad desceu, as medidas foram alteradas. Só que quando deu entrevista ontem, Haddad deu entrevista, né, para a mídia nacional e aí disse, não foi bem assim, eu participei de tudo, foi uma decisão técnica, Lula sabia, não há uma crise entre o que eu faço e o que Lula aprova. Enfim, ele tentou botar panos quentes na situação, tentando amenizar a relação com a Secretaria de Comunicação. Mas ficou claro que há ruídos de comunicação, é assim que a gente falaria se estivéssemos numa escola de comunicação, né? Ruídos de comunicação, ou seja, então tem alguém falando A e alguém falando B dentro do governo, sim, e isso pode gerar crises importantes que podem ser aproveitadas, inclusive politicamente, pela oposição. Professor, e um outro destaque é que frente de direita está se formando em torno de Tarcísio de Freitas, mas deixando o Bolsonaro em segundo plano. Olha, é outra situação também. Ao mesmo tempo que o governo vai lá se aglutinando ali em torno de Lula, enfim, à esquerda, a direita também está buscando um candidato. Com a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, é claro que há atores no jogo se movimentando, e o principal deles é Tarcísio de Freitas. E de onde vem essa movimentação? Olha só, quinta-feira passada, Tarcísio foi a um evento do seu secretário de Segurança Pública, Gustavo Derrite, que estava se filiando ao PP. E, por exemplo, é um secretário importante, mas quem apareceu lá não foram apenas os presidentes estaduais dos partidos, mas sim os presidentes nacionais. O próprio Valdemar da Costa Neto, do PL, foi. O presidente do União Brasil, Rueda, foi. O do PP, Ciro Nogueira, foi. Também o Podemos, e do Republicano não foi ninguém, mas era o próprio Tarcísio, que é o maior nome. Então, o que ocorreu? Nesse evento, primeiro que Tarcísio foi quase que aclamado como futuro candidato dessa frente. Segundo, essa frente, esses partidos são grandes e são os que formam o Centrão. E ao que parece, o Centrão quer uma candidatura própria. É uma notícia ruim para o Lula, porque esses mesmos partidos que estavam ali incensando o nome de Tarcísio têm 8 ministérios no governo. Por outro lado, também é ruim para Bolsonaro, porque Bolsonaro ainda sonha com a ideia de, se não retirar a inelegibilidade, lançar alguém da família dele. Tanto que o ensaio de Bolsonaro hoje é sobre o nome de Michele ou do filho Eduardo Bolsonaro. E é aí onde está a questão. Tarcísio tem se movimentado muito mais rapidamente, tem um governo forte ali, o governo de São Paulo é o segundo maior orçamento da República, e aí está atraindo muitos olhares, inclusive o PSD de Kassab também, esqueci de citar. Estavam todos esses partidos unidos lá em torno de Tarcísio de Freitas. E Tarcísio só citou o nome de Bolsonaro 3 vezes. Primeiro, para agradecer a presença de Valdemar da Costa Neto, que é do PL. Segundo, dizendo que conversou com o Bolsonaro sobre as qualidades de Derrite. E depois, lembrando que, antes de assumir, falou também de novo com o Bolsonaro sobre alguém como Derrite para a segurança. Mas em nenhum desses 3 momentos, o Tarcísio deu a entender que era um apoiador de Bolsonaro claramente. Enfim, na política, há sinais que a gente percebe, mesmo quando as coisas são ditas, e principalmente
quando não são ditas. É isso que preocupa um pouco o Bolsonaro. E nos bastidores, sabe o que se diz? Que Bolsonaro está esperando o seguinte: se o Lula chegar fraco em 2026, fica mais fácil para ele lançar o nome de Michele ou de Eduardo. Se Lula chegar muito forte, aí ele até apoiaria Tarcísio. Só que Tarcísio não quer essa equação, né? O jogo de Tarcísio, de Kassab, do União Brasil com Rueda e de Ciro Nogueira do PP parece ser outro. Professor Marco Aurélio Freire, boa semana e até amanhã. Até amanhã.